Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 1º de setembro, é segunda, e todas as segundas são dias da lua, são dias para a gente honrar a nossa ancestralidade, o nosso corpo, as nossas raízes, se conectar com a nossa intuição, as nossas memórias. Então, a lua, nos trânsitos diários, ela vai representar o nosso corpo, o nosso ritmo, o humor, o clima do dia. Então, por isso que a gente sempre observa a fase, o signo que a Lua está, o planeta também que rege o signo que a Lua está, os aspectos que a Lua faz, que daí a gente consegue ter mais informações sobre o dia, sobre os acontecimentos do dia. Então, desde ontem a Lua está na fase crescente. Daqui a pouco eu vou postar também as casas que são ativadas, os temas ativados para cada um dos signos ascendentes, a partir do sistema de signos inteiros. Então, você consegue saber, eu tenho ascendente em Capricórnio. Então, essa lua crescente vai atravessar a minha casa 12, que é a casa da saúde mental, enfim. Então, quando a gente está na fase crescente, é, é literal, é a gente buscar o que vai nos fazer crescer, o que a gente quer que cresça na nossa vida. Então, a fase crescente é esse momento que a Lua faz uma quadratura com o Sol. A quadratura é um aspecto mais tenso, ela tem a natureza de Marte, que é o deus da guerra. Então, ela pede uma ação. Muitas vezes vem através de uma crise, um conflito, e daí traz essa assertividade, essa atitude, tá? Pensando que o Sol está em Virgem, então no início ali da alunação, quando a Lua também estava em Virgem, que foi o momento da Lua nova, você pode ter percebido, eu preciso incorporar tais hábitos de saúde na minha vida. Só que agora vem a Lua em Sagitário e você percebe também que você precisa honrar a sua espiritualidade, as suas crenças, a sua verdade. Então, como combinar isso? Como muitas vezes também trazer para a matéria, trazer para o corpo, incorporar, praticar o que você acredita, tá? Então, podem ser algumas questões de forma geral, mas aí você olha pelo seu signo ascendente, lembrando que sempre é muito específico, porque depende do seu mapa todo, tá? Aqui a gente faz uma análise mais geral mesmo. Então, é um bom dia para a gente conectar com a intuição, com as nossas águas, né? Perceber as águas ali no nosso corpo e pensando que a lua está em Sagitário, perceber o fogo também no nosso corpo, aonde que é mais quente, perceber assim que muitas vezes o que nos dá calor, sabe? Então a gente pensa em alguma coisa e sente que o nosso corpo se anima, se entusiasma. Então, também usar o corpo assim como guia, como bússola, como mapa, né? Então, Sagitário é um signo que vai falar muito dessa busca dos aprendizados, conhecimento, da verdade, né? De seguir a sua verdade. Então, a gente segue nesse caminho. A Lua, ela tem algumas divergências entre autores, mas o que é mais assim acordado é que a Lua rege o estômago, essa parte do ventre, a nossa digestão. Então, ali, ao observar onde a Lua está no nosso mapa, a gente pode pensar o que precisa também ser digerido, né? O tema ali, de alguma forma, olhar às vezes se tem algum bloqueio também nessa área da nossa vida. Já comentei também que a Lua fala sobre memória, lembranças, né? Então, a Lua, o nosso corpo, ele é memória viva, né? Então, acho que uma questão para a gente fazer hoje é que hábitos, que comportamentos eu quero que cresçam, que se desenvolvam. E lembrando que é pensar como se a gente fosse uma plantinha mesmo, que às vezes para crescer tem que dar uma podada ali, tem que cortar alguns excessos. Pensando em Sagitário, cortar alguns exageros, sabe? Que às vezes o Sagitário pode ter muito essa questão de ir além dos limites, e daí se insatisfaz muito, mas às vezes acaba prejudicando a si mesmo, né? Então, às vezes, você come demais e daí você fica estufada, não consegue fazer nada, você exagera, né? Questões assim nesse sentido. Então, 5 e 6, Saturno, ele saiu do signo de Áries, que é a sua queda, que é um lugar bem desconfortável para ele, porque Áries é a natureza contrária de Saturno. Então, impede muitas vezes essa paciência, essa questão ali das estruturas a longo prazo, já que Saturno é o deus do tempo. E Áries ali é o signo mais rápido. Então não tem essa paciência para estruturar as coisas, quer fazer as coisas rápido, né? Com bastante energia, impulsividade, assertividade. Então, Saturno está retrógrado, quer dizer que ele está olhando para trás, revisando, e agora ele volta então para o signo de Peixes.
Então, tem uma melhora para os assuntos saturninos. Ah, quais são os assuntos saturninos? Aí depende do seu mapa, as áreas da sua vida, que você tem o signo de Capricórnio, de Aquário, pode considerar até Libra também, os planetas que você tem nesse signo, e também a casa que você tem o signo de Peixes, que é onde Saturno está retrogradando. Inclusive, eu vi um vídeo bem legal do Chris Brennan, do Astrology Podcast, em que ele falava como pode ser interessante nesses períodos de retrogradação a gente perceber como unir esses dois temas. Então, por exemplo, unir esses temas da casa onde você tem o signo de Áries para onde você tem o signo de Peixes. Então, por exemplo, você tem Áries ali na casa 10, então você tem ascendente em Câncer. Então, então, Saturno está retrogradando para sua casa nova. Então, uma união ali dos temas de trabalho e espirituais, a forma como você é vista e as suas práticas ali de autoconhecimento, de estudo, de crenças, da sua verdade, filosofia de vida, tá? Então, pode ser interessante. Eu achei bem legal esse vídeo. Queria comentar com vocês. Então, e em geral, quais são os assuntos saturninos? É tudo que vai falar sobre tempo, sobre responsabilidade, sobre disciplina, sobre estrutura, sobre essa reflexão profunda da vida material, tá? Então tem essa melhora, né? Porque sai desse aspecto assim de luta, de guerra, de ficar brigando com o tempo. Eu sempre trago que Ares cede a cabeça, então como se a gente estivesse batendo a cabeça ali. E peixe já traz mais essa suavidade, né? Um signo de água, mutável. Então a gente pode pensar que tem uma certa leveza ali, até uma espiritualidade dos temas saturninos. Que mais? Então a gente pode se voltar mais para esse aspecto da espiritualidade, da sensibilidade, até questões artísticas, poéticas, questão da compaixão, da empatia, né? Dos cuidados emocionais podem vir mais à tona. E peixes rege os pés. Então, às vezes, é perceber esse contato com o seu pé quando você está andando, perceber os ossos do seu pé também, porque Saturno rege os ossos, rege a pele. Então, agora voltar mais para esses assuntos mesmo dessa parte do corpo, regida por peixes. E eu tenho visto muito nos atendimentos de tarô, pessoas que estão passando pelo retorno de Saturno em Áries. Muitas vezes sai o eremita, que no tarot da Liz Green é realmente Cronos, é Saturno, é o deus do tempo, mas pessoas que muitas vezes ou estão atravessando o retorno que agora retornou, né, de Saturno em Peixes, ou às vezes, tem ascendente em Peixe, tem Saturno atravessando ali o ascendente, a carta da sacerdotisa, que é uma carta que vai falar muito de entender os seus limites emocionais, sabe? Então, às vezes, dá limites também para essa empatia excessiva também, né? Então depende muito, assim. Eu acho que o trânsito de Saturno ele depende de como você tem lidado com esses temas, que às vezes pode vir nesse sentido de dar limites, pode vir nesse sentido, não, quero estruturar isso a longo prazo, né? Quero estruturar a minha espiritualidade, entende? Ou quero estruturar ali, dar limites para essa compulsão que eu tenho de fugir da realidade, por exemplo, tá? Bom, então isso, a gente tem essa mudança de Saturno, impacta mais quem é regido por Saturno, então quem tem ascendente em Capricórnio, Aquário, Libra, ou quem tem o Saturno ou esses signos nas casas angulares, na casa 1, 4, 7, 10. As casas mais fortes do nosso mapa são as casas 1, 4, 7, 10. Então, movimentos ali sempre nos impactam mais. E também, se às vezes Saturno é o regente do seu ano, é o cronocrata do seu ano, pela técnica da profecção, às vezes pela revolução solar também, o ascendente da revolução solar, daí às vezes tem mais importância, tá? Então, ao longo do dia, a Lua não vai aspectar ninguém. Só ali 20h37 ela vai fazer o primeiro aspecto do dia, que vai ser com o Mercúrio em Leão. Mercúrio, que inclusive amanhã já ingressa em Virgem. Então, a gente está nessas últimas horas do Mercúrio em Leão. Então, a Lua está em Sagitário, que é um signo de fogo mutável, e encontra Mercúrio, que é o deus mensageiro, representa a nossa mente, ideias, comunicação, tudo, em Leão, que é um signo de fogo fixo. Então, é um encontro de fogo ali. Então, ao longo do dia, a gente pode sentir esse aspecto no sentido de acelerar as nossas ideias, pensamentos, ação, sabe? Então, é bom para acelerar, para resolver logo essas coisas de comunicação. Ai,
e de, às vezes de organização também, porque Mercúrio também pode falar sobre isso. Então, deixei de responder um monte de gente no final de semana. Então, hoje já acelera e já faz tudo isso, sabe? Até pensando que hoje é um dia regido pela Lua. Então, tem um monte de coisas ali para fazer hoje. Então, aproveita que esse trígono com Mercúrio ajuda muito, tá? Então, é bom para todo tipo de movimento, assim, de escrita, de fala, de comunicação, né? De troca, negociações, acordos, tá? Lembrando que a lua em Sagitário preza muito ali pela sua verdade, honestidade, né? Leão por essa questão da autoexpressão, da coragem, da criatividade também. Então, linkar tudo isso, né? Então, a lua representando o nosso corpo, Mercúrio a nossa mente, tem uma harmonia, tem uma escuta, né? Mercúrio muitas vezes escuta, ouve as necessidades do nosso corpo, da nossa lua, consegue traduzir, né? Então, às vezes você consegue entender, eu tenho essa necessidade de expansão. Então, que práticas? Que estudos poderiam me auxiliar a isso? Ou que tipo de organização? Que tipo de método? Entende? Então, penso que pode auxiliar nisso. Às vezes, práticas de algum esporte também podem ajudar a liberar todo esse fogo, né? Meditações assim mais ativas. A caminhada que eu já comentei, né? Que por conta do ingresso do retorno do Saturno em Peixes pode ser uma boa, mas ali também que mais? Às vezes, Mercúrio rege os braços, né? As mãos. Também pode falar sobre a respiração, então práticas que envolvam movimentar isso, às vezes alongar também. Sagitário rege as coxas, os glúteos, então também movimentar essas áreas. Acho que é isso, principalmente para se você sente que a sua mente está muito agitada, né? Está muito inquieta. Então, para descarregar, liberar essa energia. 22h39, a Lua vai fazer uma quadratura com Saturno em Peixes, retrógrado. Então, às vezes, a gente está olhando aí para coisas do passado que às vezes deixou de estruturar, deixou de organizar. Então, as quadraturas são essa tensão, às vezes vem uma angústia, vem uma sensação assim de bloqueio, né, um impedimento ali. Então, a gente tem que lidar com essa tensão, com essas tensões, com essas dificuldades, com essas restrições. Pensando nos assuntos lunares, alimentação, nutrição, né? Pensando ali na região do ventre, como eu mencionei, na digestão, sabe? Então, às vezes eu me alimento ali, procuro alimentos rápidos, mas isso a longo prazo tá destruindo aqui minha digestão, sabe? Sei lá. Então, Saturno, ele traz esse olhar do tempo, né? Eu acho que até no sábado eu trouxe isso, que é aquela velha anciã, aquele velho sábio ali que vai falar, você acha que você vai chegar aonde fazendo isso? Não vai chegar muito longe, né? Então, é bom para que a gente consiga enxergar a longo prazo que precisa de disciplina, né, de hábitos, de comportamentos, e aquilo que eu falei de cortar excessos também, né? Então, esse encontro do corpo com o tempo é como se a gente conseguisse ver. Cara, se eu continuar fazendo isso daqui 1 ano, 3 anos, 30 anos, aonde que eu vou estar, né? Então, às vezes a gente tem que pensar na nossa velhice. É importante também. Então, tem essa crise, né? Tem esse lidar com essas questões. Às vezes pode vir até essa responsabilidade mesmo, né? Da gente, a gente lidar com as consequências do que a gente tem feito mesmo, tá? Mas às vezes, se você sentir que tá muito pesado, que você não consegue se organizar mentalmente para estruturar, né? Ter esses momentos assim também de autocompaixão, de calma, né? Vou tomar um banho e relaxar, fazer um chazinho, sabe? Algumas coisas assim, meio água que podem ajudar. E aí, 22h45, a Lua vai sair do signo Sagitário e vai ingressar em Capricórnio. Então, Capricórnio traz essa dureza da Terra, essa materialidade. Então, se Sagitário é muito essa vontade de expansão, né? Muito a ver com as nossas crenças, esse fogo mutável, né? Que quer expandir, Capricórnio traz para a Terra, né? Então, retorna para a Terra, colocar os pés na Terra, na realidade material. Então, às vezes, a gente fala que quando a Lua está em Capricórnio, ela está em exílio, porque a lua ela fica no seu trono, ela se sente confortável na sua própria casa, quando ela está no signo de Câncer, que é o signo que se opõe a Capricórnio. Então, Câncer é um signo das águas, emoções fluem ali. Então, quando a lua está em Capricórnio, é mais difícil para os assuntos lunares. Mas Capricórnio rege Saturno.
exalta Marte. Então, é bom para as questões saturninas, marciais, mas às vezes para o sentir exatamente, para esse fluir, às vezes é difícil, sabe? Para esse acesso, assim, né? Mas quando a Lua ingressa em Capricórnio, é bom para a gente lidar com essas questões de estrutura, essas questões saturninas que eu mencionei antes, né? Então, eu mencionei ali do ingresso de Saturno em Peixes, da quadratura com Saturno, então às vezes facilita, tá? Esse contato de forma mais prática, né? A gente consegue se responsabilizar mais. Então, Capricórnio, ele pode trazer essa rigidez, esse endurecimento, é, essa secura ali para o corpo, né? Até pensando que Saturno esfria, então esfria no sentido que traz às vezes até um congelamento por conta dessa rigidez, né? Mas pode facilitar, então, para planejar, para desenvolver metas, né? Para criar um esqueleto, pensando que Capricórnio é regido por Saturno, que representa os nossos ossos, a estrutura óssea. A gente cria um esqueleto de algo, né? A gente vê a montanha, mira a montanha que a gente quer subir, e daí cria esse planejamento para atingir ela, para atingir algo, tá? Então, Capricórnio é um signo de terra cardinal, então facilita questões terrenas, práticas, materiais, né? Lembrando que Capricórnio também tem um rabinho de peixe ali que ele adquire, né? A gente as mitologias, né? Os mitos relacionados a Capricórnio, muitas vezes está associado à cabra malteia, ao deus Pan também, que pula no rio e adquire essa cauda de peixe para fugir do monstro tifão. Então tem esse lado ali, a água também tem esse fundo espiritual, né? Mas o visível mesmo é essa questão mais prática, mais material, né? Essa busca ali por uma segurança. Muitas vezes, se a gente pensar até no Deus Pan, que tem essa associação com o pânico, que fala de enfrentar os medos, enfrentar as inseguranças, né? E o Deus Pan é um Deus da vida selvagem, mas é da vida simples também, da vida dos bosques. Então, às vezes, o que a gente precisa quando a gente está muito ansiosa, muito insegura, é esse retorno ali, a essa vida mais simples, né? No meio da natureza, talvez, mais desconectada dessas questões aí digitais, talvez. Mas é isso então para o dia de hoje. Daí a Lua segue no signo de Capricórnio. Amanhã tem quadratura com Netuno, mas também tem o trígono com o Sol, que é muito bom, ajuda ali, né, nessa visualização de metas. 10h23, Mercúrio ingressa em Virgem amanhã, mas amanhã a gente fala mais sobre o céu do dia. Então é isso. Amanhã a gente conversa mais. Se vocês quiserem fazer leitura de tarô, de astrologia comigo, tem mais informações no Instagram, no Destaque 30 Atendimentos. Me sigam no Spotify, no YouTube, no Twitter, que todos os dias tem mais informações sobre o céu.